Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação orientada a objetos. Na aula de hoje, a gente vai começar a adentrar nos 4 pilares de programação orientada a objetos, de PO, e o primeiro pilar que a gente vai ver nesse vídeo, né, o pilar que a gente vai ver nesse vídeo é o encapsulamento. Se você não chegou a ver as aulas anteriores, eu recomendo que você volte, tá? Assista a primeira aula para você ver como é que faz a instalação do JDK, como é que a gente configura, faz o nosso primeiro Hello World, tá? Então, volta lá na primeira aula. E se você não viu a aula anterior, volta também, porque é muito importante. Na aula anterior, a gente viu um pouco sobre o que são as classes, os atributos, os métodos. Então, assim, é muito importante que você assista a aula anterior para que você não fique muito perdido, tá? Então, volta lá, depois que você assistir lá, você volta aqui para a gente dar prosseguimento. Beleza? Então, vamos partir pro encapsulamento. Então, vamos lá, gente. O que é o encapsulamento? O encapsulamento é um dos pilares da programação orientada a objetos e se refere à prática de ocultar os detalhes internos de uma classe, permitindo o acesso e a modificação de seus atributos apenas por meio de métodos específicos. Isso ajuda a proteger os dados e garantir que eles sejam manipulados de maneira controlada. Então, o objetivo do encapsulamento é proteger os dados, né? A gente vai evitar que esses atributos sejam acessados e modificados diretamente. A gente faz o controle do acesso, a gente define métodos específicos para a gente modificar e acessar esses atributos, que são os getters e setters, né? E a gente reduz o risco de erro, já que a gente impede a alteração indesejada desses atributos, tá? Então, a gente valida o que está sendo passado para esse atributo antes da gente finalmente modificar o valor desse atributo. E facilita a manutenção. Então, assim, a gente esconde a implementação, né, e facilita a alteração do código sem afetar quem utiliza essa classe, no caso, né? Porque aí a gente deixa aquele método ali, né? Todo o método vai permanecer, mas o que está por trás dele ninguém precisa saber exatamente o que está acontecendo. Antes da gente partir para o que né, assim, para a gente, no caso, botar a mão na massa e para entender o que é mesmo encapsulamento, a gente tem que entender o que são os construtores, porque nos próximos exemplos que a gente for fazer, a gente vai precisar ter na mente o que é o construtor certinho. O construtor, ele é um método especial usado para inicializar os nossos objetos no momento em que eles são criados, tá? O seu papel é configurar os atributos iniciais de um objeto, garantindo que ele comece em um estado válido. Então, aqui a gente vai inicializar os atributos de um objeto com valores padrão fornecidos e a gente vai garantir que esse objeto fique pronto para a gente começar a trabalhar em cima dele, beleza? Então, agora que você vê eu falar do construtor, você já vai saber para que ele serve. E então, agora a gente já pode partir para os nossos exercícios. Eu separei 2 desafios aqui para a gente fazer, envolvendo o encapsulamento para que vocês entendam ali no código como é que funciona. Vamos então para o primeiro exercício, que é um cadastro de estudantes. Beleza? A gente vai criar uma classe estudante que possui informações privadas como nome, idade e matrícula e métodos para acessar e modificar esses dados de forma controlada. Beleza? A gente vai criar então essa classe, né, com esses atributos privados e vai implementar os seguintes métodos. A gente vai implementar o construtor, que recebe os valores para nome, idade e matrícula, vai criar os getters e setters né, para a gente poder fazer a manipulação desses dados e acessar esses dados, esses atributos. E a gente vai criar, né, depois disso, a gente vai criar um arquivo separado para a gente poder fazer os testes, beleza? Então, vamos lá, vamos pôr a mão na massa e vamos comigo. Então, começando aqui o nosso primeiro exercício. Aqui no nosso projeto, a gente vai criar aquele mesmo projeto que a gente criou na aula passada, a gente vai criar um pacote.
Os pacotes eles servem para a gente organizar melhor o nosso código, tá? Então a gente vai organizar, criar esses pacotes para ir separando as partes do nosso programa. Então, como é que a gente faz para criar um pacote? A gente vem aqui na SRC, a gente vem aqui em New Package, tá vendo? A gente vai criar um novo pacote e aqui a gente vai chamar de, vou dar um exemplo, vamos chamar de pilares, beleza? Você vai ver que ele criou o pacote pilares aqui. E se eu quiser, eu posso criar um novo pacote chamado encapsulamento. Beleza. E aí a gente já tem o nosso pacote, então vai ficar pilares e encapsulamento, beleza? Então, se a gente criar uma nova classe aqui, a gente vai chamar essa classe aqui de... lá no nosso desafio estava cadastro de alunos, né? Então, vou colocar aqui cadastro e vou dar um enter aqui. Você já vai ver que ele vai montar a estruturazinha lá da nossa classe, né? Com o mesmo nome do nosso arquivo. E aqui ele já vai definir o pacote, ó. Ele já vai botar automaticamente aqui pra gente, ó. Então, ele vai falar que essa classe aqui, ela tá nesse pacote. Então, aqui, ó. A gente vai olhar aqui, pilares.encapsulamento. Se eu apagar essa belezinha aqui, tu vai ver que ele vai acusar erro. Então, ele já monta aqui direitinho pra gente, pra indicar que a nossa classe está nesse pacote, beleza? Então, vamos lá. No nosso exercício lá, aqui, vamos voltar aqui no Figma, aqui no nosso exercício, ele está falando que a gente vai criar uma classe estudante com os seguintes atributos privados, né? Então, nome, idade e matrícula. Beleza, vamos voltar aqui e a gente vai criar os atributos privados. Vocês lembram que os atributos que a gente estava criando, eles eram atributos públicos? Então, a partir de agora, a gente vai definir esses atributos como privados, porque assim que a gente definir eles como privados, quem está fora não vai conseguir modificar esses atributos usando, por exemplo, o diz, entendeu? Então, isso vai ficar sob responsabilidade dos nossos setters, né? Que são os nossos métodos específicos para fazer a modificação desses atributos. Então, aqui a gente vai dar um private, e aqui a gente vai começar com a string, né? Nome. Aqui a gente vai dar um private também, vai colocar int matrícula. Melhor, vamos botar... Aqui eu não sei se ele especificou... não. A matrícula é um string. Então, vamos colocar aqui matrícula. E aqui, por último, private int vai ser a nossa idade. Beleza? Então, aqui a gente já tem esses três atributos. Nome, matrícula e idade. E agora, o que ele está pedindo aqui? A gente vai ter que implementar os seguintes métodos. A gente vai ter que implementar o nosso método construtor. Como é que a gente faz para criar esse bendito construtor? Que eu expliquei para vocês anteriormente. A gente vai dar um public e cadastro. É assim que a gente cria o nosso construtor, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar logo o nosso... Aqui do lado de fora mesmo, na verdade aqui dentro mesmo de encapsulamento, a gente vai criar a nossa main, tá? Outra main. E aí você viu que ela está dentro de encapsulamento? Beleza. Aqui a gente vai criar o nosso método main na main, tá? E aqui a gente vai começar a usar aquela classe cadastro. Então, como é que a gente faz para criar um objeto? Eu já ensinei aqui para vocês. Como é que a gente faz? A gente vai dar aqui, ó, cadastro, e aqui a gente vai botar o nome do nosso objeto. Então, a gente vai botar cadastro 1 new cadastro. Beleza? Então, aqui, ó, a gente já está fazendo a instância do nosso objeto. Beleza? Vocês lembram o que é a instância, né? Então, aqui, ó, a gente está fazendo a instância do nosso objeto. Então, cadastro vai ser o nosso novo objeto do tipo cadastro, tá? Cadastro no caso. E aqui vai ser a nossa variável do tipo objeto, tá? Então, vocês lembram lá que quando a gente queria modificar os nossos atributos, a gente usava o nome da nossa variável, no caso,
variável do tipo objeto usava o ponto e acessava aquele atributo, então vamos testar para vocês verem que não vai funcionar. Então, se a gente usar cadastro e colocar um ponto, cadê os atributos? Sumiu, entendeu? A gente não vai conseguir fazer a modificação deles aqui, então isso aqui já é o nosso encapsulamento agindo. Mas aí, como é que eu vou modificar? Vamos usar os setters. Como é que eu vou obter? Vamos usar os getters, entendeu? Então, assim, ó, aqui ninguém vai poder fazer nada. Então, eu não vou conseguir acessar o nome do fulano. Não vou conseguir, porque está protegido, está privado lá dentro. Então, como é que a gente faz? Vamos criar aqui um sisteminha básico para a gente perguntar o nome, a matrícula e a idade. Então, vamos lá. Aqui em Java, a gente tem que usar uma classe, tá? Que é a classe Scanner, beleza? Quando você dá o Enter, ele já vai importar. Tá vendo que a classe Scanner aqui, ó, tá nesse local aqui? É praticamente como se fosse o nosso package aqui. Só que a diferença é que ele vai fazer uma importação para esse lugar aqui, entendeu? Então, ele vai pegar o scanner. Então, se a gente apertar Ctrl aqui, ó, ele libera aqui para a gente ir atrás dos trem aqui. Então, se a gente clicar com Ctrl aqui, a gente vai ver que aqui é a classe Scanner. Então, tu tá vendo que isso aqui é do próprio Java, tá? Então, se a gente for ver aqui, isso aqui é gigante, gigante, gigante. Esse arquivo aqui, ó, vamos descer lá embaixo. Esse arquivo aqui tem 3.078 linhas, tá ligado? Então, é muita coisa. Então, assim, toda a nossa classe está aqui. A gente não precisa se preocupar com nada para saber como é que ela funciona aqui por trás. A gente só usa os trem. Então, mais um exemplo, entendeu? Então, assim, a gente vai criar um novo objeto scanner para a gente conseguir receber dados pelo terminal. Então, a gente vai digitar no terminal e o nosso programa vai receber esses dados. Então, aqui, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar scanner, scan, recebe new scanner. Só que aí, como parâmetro, né, a gente tem que passar o que? O system.in, beleza? O que essa brincadeira aqui vai fazer? A gente vai criar um novo objeto scanner, né? E aí, aqui, como parâmetro, a gente passou system.in. Então, ele vai receber as entradas do nosso terminal. Então, aqui, como é que... Assim, vamos lá. Então, aqui, ó, se eu digitar scanner ponto, vocês vão ver que tem muito método aqui. Tem muito método, ó. Res, next float, next byte, radix, remove, tokens, toString. Então, assim, tem muito método aqui, tá? Então, como é que a gente faz para receber esses dados? Primeiro, a gente vai perguntar, né? Então, aqui a gente vai dar um sort, tá? O println. Então, a gente vai perguntar qual o seu nome. Qual o seu nome? E aí, aqui agora a gente vai receber esse nome do fulaninho. Então, a gente vai armazenar aqui no string, que, né, que vai ser temporário. Então, aqui, ó, string nome vai receber scan. Tá vendo? A gente tá pegando aquele nosso objeto scanner e a gente vai receber o next line. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês a diferença do next para o next line, mas o next, ele vai pegar o next line, no caso, ele vai pegar a linha toda, e o next ele vai pegar até o espaço. Então, digamos que a gente tem um nome composto aqui, por exemplo, Arthur Miguel, por exemplo, Arthur Miguel, e aí a gente tem que digitar primeiro o Arthur, dar um espaço e depois digitar o Miguel. Então, ele vai pegar até esse espaço. Então, o nome que ele vai pegar ali, que vai ser digitado, vai ser só o primeiro nome. Então, para que a gente pegue toda a linha, a gente usa o next line, tá? E aqui, a gente tem alguns outros métodos, por exemplo, to lowercase, que ele vai deixar todas as letras em letras minúsculas, tem o to uppercase, que vai deixar tudo maiúsculo. Então, assim, tem muito método aqui que a gente usa, que é muito legal. E aqui eu vou usar um método chamado trim,
que ele vai tirar o último espaço que a pessoa digitar. Então, digamos que digitou Arthur Miguel e deu um espaço, ele vai tirar esse último espaço ali do nome da pessoa, tá? E aí, agora a gente perguntou qual é o nome dela. Então, agora a gente tem que perguntar Soult, né? Qual a sua idade? Aí agora a gente vai criar outra variável aqui, idade. Ela vai receber o quê? Scan.nextInt. Tá vendo aqui, ó? Ele vai dar pra gente o próximo número inteiro. Então, assim, a gente vai digitar o número inteiro e ele vai receber esse número inteiro. E por fim, ó, a gente vai dar o Soult de novo e informe sua matrícula. Aí aqui, ó, nesse aqui em específico, gente, eu vou deixar só o print, tá? Vocês já vão entender o motivo. E aqui a gente vai usar uma string também, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vai criar aqui a string, né? String matrícula, receber scan.nextLine, tá? Na verdade, aqui, se bem que como a matrícula é só uma parte, então aqui a gente pode usar o next, tá? Aqui vai ser tranquilo de usar o next. Então, a gente vai, percebam aqui que a gente vai pegar todos esses dados. Então, vamos testar para ver se está funcionando, ó. Nome, porcentagem S, /N, idade, porcentagem D, matrícula, porcentagem S. Aqui, pronto. Opa. Aqui é F. Pronto, agora tá mais bonitinho. Enfim. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos testar, né? Para ver se tá funcionando. Vamos executar aqui o código. Ele vai buildar. Ó. Tá vendo aqui que ele já perguntou aqui pra gente? A primeira pergunta é: qual é o seu nome? Eu vou digitar aqui Luiz e vou dar um Enter. Qual é a sua idade? Eu vou botar 19. E uma matrícula aqui. Eu vou botar a matrícula aqui, qualquer matrícula aqui, muito louco. Beleza. Tá vendo que ele já deu aqui pra gente os dados que eu digitei? Então aqui eu digitei Luiz, ele deu Luiz, 19, e essa matrícula aqui gigantesca, 1.065.487. Beleza. Então aqui a gente já tem a nossa matrícula, a nossa idade e o nome, né? Mais uma coisa, vamos testar aqui diferente, ó. Se eu botar aqui Luiz Gustavo, dar um Enter, botar a idade de novo e a matrícula aqui, botar qualquer coisa aqui, tá vendo, ó? Ele vai pegar a linha toda. Se a gente usasse só o Next, ele ia pegar só a primeira parte, tá? Então aqui a gente já tá, vamos tirar essa linha aqui, gente, porque ela não vai ser mais necessária. Então aqui a gente já está pegando esses dados pelo terminal, né? Então agora a gente tem que passar eles para onde? A gente tem que passar eles para o nosso objeto. E aí agora é onde o nosso construtor vai entrar em ação, beleza? Agora vamos voltar lá na nossa classe cadastro e eu vou mostrar para vocês como é que o construtor vai funcionar. Aqui no nosso construtor... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aqui no nosso construtor, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai definir, né, o valor de cada atributo. E aqui a gente vai usar aquele mesmo esquema. This.nome, tá? O this.nome vai receber o quê? Ele vai receber o nome, né? Então, aqui, como parâmetro aqui no nosso construtor, a gente vai usar aqui, ó. A gente vai dar um string nome, beleza? E aqui, a gente vai colocar nome. Tranquilo? Ele está relatando um problema, mas calma, não se assustem. Então, aqui, ó. O próximo que a gente vai colocar aqui é uma matrícula, certo? Então, aqui... a gente vai ter a nossa matrícula, então
vai ser matrícula aqui. E aqui a gente vai colocar string matrícula. E por fim, a gente vai botar aqui this.idade, vai receber idade. E aqui a gente vai colocar o nosso int idade. Tranquilo? Beleza, tá mostrando esse erro aqui. Vamos resolver ele agora. O erro que ele tá dando, vocês estão vendo que aqui nos dois parênteses, é porque ele tá falando que a gente tem que passar essas variáveis para o nosso construtor. Inclusive, ele tá até mostrando aqui, ó. Ele tá esperando 3 argumentos, tá? Então, aqui, ó. Ele está esperando 3 argumentos, mas foram encontrados 0, né? Então, vamos passar esses argumentos aqui para ele. Vamos passar o primeiro argumento vai ser o nome, o segundo matrícula e o terceiro idade. A gente está passando essas variáveis para o nosso construtor, lá no nosso construtor, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, vocês vão ver que os erros já sumiram, tá? Então, aqui, ó, o que a gente está fazendo? Já pegando, puxando esses parâmetros aqui, né? Puxando para o parâmetro e tá pegando aqui e já tá definindo o nome no nosso atributo. Definindo a matrícula, definindo a idade, entendeu? E agora, quando a gente for executar o nosso código mais uma vez, esses atributos aqui eles já vão estar com aqueles valores. Mas, mesmo assim, a gente não vai conseguir obter esses valores, tá? Vou mostrar de novo para vocês verem que a gente não vai conseguir obter esses valores. Vamos fazer uma coisa por enquanto a gente não está usando isso daqui, tá? Eu vou criar essas variáveis aqui rapidinho. Entidade vai receber 18. Nome, string nome vai receber Alex e string matrícula vai receber aqui um exemplo aqui. Beleza, vai receber essa matrícula aqui muito louca. Essa pra gente não ficar digitando toda hora no terminal, tá? Pra gente economizar um pouquinho de tempo. Mas vamos lá, esse aqui tá tudo comentado, tá? Então não vai interferir. Então aqui a gente vai executar o nosso código, tá? E não tá acontecendo nada, beleza? Então vamos lá. E como é que eu faço para acessar aquele atributo? Antes a gente acessava assim, mas continua não funcionando. Então como é que a gente faz para pegar, por exemplo, o nome desse cadastro 1? A gente vai criar o nosso primeiro getter, tá? Então, como é que a gente faz para criar o nosso getter? Então, a gente vai colocar aqui, ó, public, void, e aqui a gente pode fazer assim, tá? Get nome, tá? Um exemplo. Então, o que a gente está falando? Está falando que esse método aqui, ele vai ser um método público, sem retorno, e o nome dele vai ser getNome. Beleza? Então, aqui como é que a gente faz para mostrar esse nome, né? Então, a gente vai dar um sort. E agora, o que a gente faz? A gente vai dar um nome. E aí, pode só concatenar aqui, ó, com this.nome. Beleza? Então, esse método, ele tá fazendo o quê? Ele tá pegando o nome aqui, né? O nome, o atributo. E ele vai estar colocando nesse nosso print aqui. Então, agora o que acontece? Se a gente vier aqui e usar cadastro.getNome, tá vendo que já apareceu? Então, aqui, ó, ele não vai retornar nada pra gente, ele só vai dar o print. Então, aqui, ó, se eu pegar o getNome, ó, e eu executar, ele vai mostrar pra gente o nome Alex. Entenderam? Vamos fazer mais um. Ó, vamos fazer para os 3, na verdade. Ó. O próximo vai ser public, void, get, matrícula. O que a gente vai fazer? A gente vai dar um sort, matrícula.
E aqui a gente vai pegar o this.matrícula. Vamos lá. Ah, gente, vocês estão vendo que aqui ele ficou azulzinho? Isso aqui significa que ele está sendo usado, tá? Quando ficar cinza é porque não está sendo usado. Então, aqui, ó. Vamos pegar aqui agora o cadastro.getMatrícula. Se a gente executar o código, vocês vão ver que ele vai estar dando a nossa matrícula aqui. Beleza? A mesma que a gente colocou aqui, passou lá para o construtor. E agora, por fim, se a gente vier aqui, tá faltando a get idade, né? Então, vamos lá. Public void get idade. Desculpa, gente. Então, aqui a gente vai dar, ó, idade, this.idade, beleza? Então, se a gente voltar lá, cadastro1.getIdade, se a gente executar agora, ele vai mostrar os 3 dados para a gente, ó. A Alex, a matrícula e a idade, beleza? Aí agora você deve estar getters. E agora você deve estar perguntando, tá, como é que a gente faz para modificar agora? A gente vai criar os setters, tá? Então, como é que a gente faz para criar os setters? Eu vou só fechar eles aqui, por enquanto, tá? E agora a gente vai criar os nossos getters. E agora eu vou criar os nossos setters, ó. Beleza? No setter é basicamente a mesma coisa. A diferença é que a gente vai receber um parâmetro, tá? Então aqui, ó, public void set nome. E aqui no parâmetro a gente vai receber um string com um novo nome que a gente quer botar no atributo. Então aqui vai ser, ó, this.nome vai receber nome. Beleza? E é isso. Em básico é isso, tá? A mesma coisa aqui, ó. Public void set matrícula. O que vai receber aqui? Vai receber um string matrícula. Aqui this.matrícula vai receber matrícula. E por fim, public void set idade int idade, this.idade vai receber idade, beleza? Então aqui, vamos lá. Como é que a gente vai agora modificar o valor desses atributos, né? É o mesmo esquema. Ó, setters, cadastro1.set, nome, e aqui vai ser o quê? Vamos botar Alex, por exemplo. Aqui, cadastro1.set idade, vamos botar 35. Cadastro1.set matrícula, a gente vai botar, só mudar aqui o lugar. Vamos botar matrícula aqui, 240.156-02, beleza? Então, a gente vai executar agora e vocês vão ver que ele vai mostrar para a gente os dados antigos, mas não está mostrando os dados novos, beleza? Então, vamos criar agora mais um método aqui, que ele também vai ser um getter, só que a diferença é que em vez de mostrar separadamente assim, ele vai mostrar tudo de uma vez só. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui o public void get dados. E aqui, ele vai mostrar todos os dados para a gente, tá? Então, aqui, ó. Sort, ó, a mania do C aqui. Vamos lá, então. Ele vai mostrar o nome. Eu acho que eu já fiz isso aqui em algum lugar. Não, já apaguei já, mas vamos lá. Porcentagem S, traço, matrícula. Porcentagem S, idade. Porcentagem D. E aqui, o que a gente vai fazer? Aí, this.nome, this.idade e this. Não, tá errado. Isso aqui eu inverti. Vamos trocar aqui os esquemas.
ó. Aqui. Aqui, beleza. Tirar esse espaço aqui. E por fim, diz ponto e idade. Agora já tá certinho, aqui a gente só substitui pelo printf, tá? Senão não funciona. Agora, ó, esse método aqui, getDados, ele vai mostrar esse print completo aqui pra gente, ó. Então, em vez da gente pegar todos eles individualmente, a gente pode passar aqui um cadastro1.getDados, beleza? Então, agora, ó, lembra aqueles dados antigos que a gente passou, Alex 18 e essa matrícula aqui, agora vai se tornar... Ó, eu botei o mesmo nome. Mas vamos botar aqui outra coisa. Arthur. Agora, o Alex, ele vai virar Arthur, vai ter essa matrícula aqui e vai ter 35 anos. Se bem que não faz ter 35 anos, né? Tem que ter menos idade aqui. Então, vamos lá. Arthur, matrícula 20.153.02 e 12 anos de idade, beleza? Então, agora, se a gente executar o nosso programa, ó, ele... Eita, se bem que mostrou juntinho aqui, né, galera? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui antes, ó, eu vou botar mais um barrainho para ele separar melhor aqui. Então, vamos executar de novo. Ó, os dados antigos e os dados novos que a gente modificou. Então, vocês entenderam para que serve o encapsulamento? A gente consegue deixar esses atributos privados, tá? Proteger eles, né? Deixa eles privadinhos lá. E a gente usa os getters e os setters para obter e modificar esses atributos, beleza? Mas aí vamos lá, para analisar aqui. E se eu quisesse colocar algumas condições para que essa matrícula seja feita, né? Digamos que aqui que nem eu estava ali com a idade de 32, 35 anos. E se a gente quiser que apenas quem tem de, sei lá, 5 a 18 anos consigam fazer essa matrícula, né? Então, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui? A gente consegue definir no nosso programa para ele fazer essa verificação. E como é que a gente pode fazer essa verificação? A gente pode fazer essa verificação aqui dentro do nosso construtor, tá? Então, vamos lá, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa verificação. Então, vamos lá, como é que a gente faz para fazer essas verificações antes da gente modificar o valor desses atributos? A gente pode fazer essas verificações aqui dentro do nosso construtor. Então, a gente vai criar um if aqui e vai fazer a verificação se a idade for menor que 0 ou a idade for maior que 18, ó, a gente vai ter que lançar o quê? Uma exceção, né? Então, aqui na linguagem Java, a gente tem as exceptions, né? Eu vou depois gravar um vídeo lá mais na frente, um videozinho curto só para mostrar para vocês o funcionamento direitinho dessas exceções, tá? Mas como é que a gente faz o lançamento de uma exceção? A gente dá o throw, né, new, e escolhe uma exceção, então a gente consegue criar uma exceção customizada. Mas vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó, com H, ó, throw, new. E a exceção que a gente vai usar é essa primeira aqui, ó, illegal argument exception, tá? Se vocês olharem aqui, ó, vai ter várias exceções, ó. Deixa eu ver aqui, class cache exception, illegal Keller exception, illegal access exception, deixa eu ver aqui. Tem várias, gente. Então, ó, esse aqui é interessante, ó. Negative Array Size Exception. Então, assim, tem várias exceções aqui que o próprio Java fornece pra gente, tá? Então, aqui, ó, a gente vai usar esse illegal Argument Exception. E aqui, ó, você tá vendo que a gente consegue colocar uma string, uma mensagem aqui no caso, né? Então, aqui a gente vai colocar que a idade precisa ser maior
que zero e no caso, a idade precisa ser maior que zero e menor que, no caso, menor que 18, tá? Deixa eu só colocar isso daqui. Opa, tira isso aqui. Bota isso aqui, ó. Beleza. Então, aqui, se a nossa idade for menor que zero ou a nossa idade for maior que 18, beleza? Então, a nossa idade precisa ser maior que zero e menor que 19. Vamos corrigir isso aqui. Então, vamos lá. Se acontecer isso daqui, ele vai lançar a exceção. Se não, aí ele vai sair, né, e vai executar o restante do nosso código e vai definir os nossos atributos. Então, se a gente voltar aqui, vamos comentar isso daqui, deletar isso daqui, que a gente não está usando. Isso daqui também a gente não vai usar por enquanto, que a gente unificou lá. Então, vamos executar, que ele vai perguntar as informações aqui para a gente. Qual é seu nome? Opa, vamos executar de novo. Qual é seu nome? Luiz. Qual é a sua idade? 19. Qual é a sua matrícula? Ele lançou a exceção, tá? Porque, ó, a idade precisa ser maior que 0 e menor que 19, beleza? Então, vamos executar o código de novo. Qual é seu nome? Luiz. Luiz, qual é a sua idade? Vamos botar aqui 18. Qual é a sua matrícula? Aqui, qualquer coisa. Ele já deixou a gente fazer a nossa matrícula. E se a gente usar uma idade menor que 0? Vamos lá. Luiz, idade menos 15 e matrícula. Vamos botar aqui qualquer coisa. Também lançou a exceção falando que a idade precisa ser maior que 0 e menor que 19. Então, aqui ele vai, inclusive, mostrar onde está o nosso erro, né? Onde é que está dando essa exceção. Então, se vocês olharem aqui, ó, pilares encapsulamento, na classe cadastro, aqui, ó. Então, se a gente clicar aqui, ele vai mostrar exatamente onde está dando a exceção, beleza? Então, assim, a gente usa essas exceções para impedir com que o nosso objeto seja criado, tá? Dessa maneira, o nosso objeto ele não vai ser criado com valores errados. Então, beleza. E se a gente quiser criar uma exceção pro nosso nome, né? A gente faria o seguinte, a aula era sobre encapsulamento, mas aula de exceção. Mas vamos lá. Como é que a gente faz para fazer uma exceção aqui quanto ao nome, né? O nome a gente pode fazer o seguinte. Vamos pensar que o nome ele tem que ter até, sei lá, até 8 caracteres. Um exemplo, tá? Então, como é que a gente faz? Na verdade, vamos fazer diferente. O nome ele vai ser... Ele não pode ser nome composto, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Se nome... Lembra que nome é uma variável do tipo objeto? Então, aqui a gente vai ter todos aqueles métodos lá, enfim. Então, aqui, a gente vai usar um método aqui que é o contains, tá? O contains, ele vai pegar um caractere. Então, a gente vai passar aqui um caractere para ele. Se conter, no caso aqui, se conter um espaço, aí ele vai pegar. E aí ele vai lançar a exceção. Então, aqui, ó. Vamos lançar a throw new illegal exception. O nome não pode ser composto. Tá? É claro que num sistema real isso aqui não é uma exceção que alguém botaria, mas é só para vocês entenderem como é que a gente faz esse lance da exceção, tá? E aqui a gente vai lançar a exceção. Caso contrário, a gente vai e coloca o nome aqui dentro. Se quiser não precisa botar, tá? Mas vamos botar aqui dentro, que aí fica mais organizadinho. Se o nome da pessoa for um nome composto, ele vai lançar a exceção. Caso contrário, ele vai definir o nome, né? Vai mudar o valor do atributo.
qual é o seu nome? Lucas Miguel. Idade, 18 anos. Matrícula. Tá vendo que ele lançou a exceção? Por quê? Porque é Lucas Miguel. Tem um espaço ali no meio, tá vendo? Ó? Aqui não tem porque a gente usou o trim. Mas se a gente tivesse digitado um espaço, por exemplo, ele ia tirar o último espaço. Mas aqui, tá vendo que tem um espaço aqui? Então, ó, ele tá lançando a exceção, o nome não pode ser composto. E agora vamos tentar de novo, agora com o nome, né? Se eu botar só Lucas, idade 18, matrícula, qualquer coisa aqui. Ele vai deixar a gente criar o nosso objeto, porque não vai ter exceção. Entendeu? Então é assim que a gente cria as exceções, que a gente faz as verificações do nosso construtor. Gente, o construtor ele tem tanta possibilidade legal, muita coisa legal. Outro exemplo que a gente pode fazer no construtor, mas eu não vou fazer aqui, mas é só para vocês entenderem. Sabe quando você vai cadastrar o seu nome em um site, que você digita lá o seu nome completo, ele pede seu nome completo e no final você envia o formulário. Se por um acaso tu enviar o teu nome todo lascado, uma letra maiúscula, outra minúscula, outra assim, um trem... No final, quando tu for para outra página, ele vai falar: olá, fulano de tal. Teu nome vai estar lá bonitaço. Como é que ele faz isso? Ele faz uma formatação do teu nome. Então, ele vai pegar os caracteres, vai analisar os caracteres e vai mudar, deixar tudo bonitinho. Então, tu faz isso no construtor. Entendeu? A maneira que tu pode fazer direto é na hora que tu receber o nome, entendeu? Tu já faz a formatação desse nome, verifica se o nome tem uma quantidade certa de caracteres, ele vai verificar quais são as letras maiúsculas e minúsculas para que ele crie, para que ele deixe esse nome bonitinho, né, formatado. Então agora vamos para o nosso segundo exercício, que vai ser controle de saldo bancário. Vamos ler aqui. Objetivo: criar uma classe conta bancária que encapsula o saldo de uma conta bancária e permite que o usuário seja, no caso que o saldo seja alterado apenas através de métodos específicos, garantindo que o saldo não possa ser alterado diretamente de fora da classe. Então, a gente vai criar essa classe conta bancária com atributo privado saldo, que vai ser uma variável booleana, no caso, né, booleana, ó. Gente, eu tô cansado, ó. Meu Deus, não é fácil nessa vida de ser youtuber. Cria uma classe conta bancária com um atributo privado saldo, double, não booleano, double, que representa o saldo da conta. Implemente os seguintes métodos: construtor, um construtor que inicializa o saldo da conta, um getters e setters, né? Um getter para obter o saldo, um método chamado depositar, né, para a gente adicionar o valor ao saldo, e um método sacar, tá? Que vai subtrair o valor do saldo, mas somente se houver saldo suficiente. Caso contrário, exiba uma mensagem de erro. E aí a gente vai criar uma outra classe, né? Teste conta, então a main mesmo, e o método main. E aí a gente vai fazer os testes. Beleza, então vamos lá para o nosso segundo exercício, tá? Aqui, ó, a gente vai criar agora um novo package, tá? E aqui a gente vai botar conta, no caso banco, tá? E aqui a gente vai criar a nossa classe. Eu não vou seguir a risca lá não, mas eu vou chamar aqui de conta banco. Beleza? E aqui ele já vai criar direitinho pra gente, ó. Vamos ver o que precisa lá. Conta bancária. A gente vai precisar criar um atributo para armazenar esse saldo, né? Mas antes vamos colocar aqui para ficar bonitinho, string nome, na verdade cliente. Vamos botar aqui. E aí lembra de botar privado, tá? Private string cliente. E aqui private double saldo, beleza? E aqui a gente vai ter o nosso construtor public conta banco. E aqui a gente já vai definir algumas coisinhas. A gente vai definir o saldo padrão dessa conta. A gente vai definir como R$500, né? E aqui a gente vai receber o cliente, tá? E aqui
Vamos pegar... vamos definir o cliente agora, né? Então, this.cliente recebe cliente, tá? E aí, beleza, já tá definindo aí para nós esses dois atributos. Então, aqui, o primeiro método que a gente vai criar agora dos getters e os setters, né? Vai ser o método getSaldo, né? Então, aqui a gente vai dar o public void getSaldo. E aqui a gente vai dar um print, sold, e aqui saldo, e aqui a gente vai usar o this.saldo. Aí, galera, na verdade, vamos fazer uma coisinha diferente aqui. Vamos deixar assim por enquanto. E aí agora, se a gente criar aqui no nosso package aqui, criar uma nova classe chamada main, e a gente... Tá vendo que ele já botou aqui, né? Então, essa main aqui, essa classe main é diferente daquela main lá. Justamente por conta disso daqui. Então, aqui, ó. Vamos agora o nosso método main. O main na main. E agora a gente vai colocar aqui, ó. Conta banco. Conta 1. New. Conta banco. E aqui a gente tem que passar para ele o quê? O nome do cliente. Vamos colocar aqui Ricardo Felipe. E aqui agora, se a gente for olhar, conta 1, a gente só tem um método, o getter, né? No caso, o getSaldo. Então a gente permanece com aquele outro atributo que é o saldo, o nome. A gente não consegue mexer com ele não. Então a gente vai pegar aqui, ó, o getSaldo. Então, na hora que a gente executar esse código aqui, ele vai mostrar que o saldo lá é 500, que foi o que a gente botou no construtor. Tá vendo? Só que aqui, ó, tem um detalhe. Ó, aqui a gente está mostrando só uma casinha. Então, vamos pegar aqui, ó, vamos usar esse aqui. Porcentagem F, porcentagem 2.f. Não, ponto 2f. E aqui a gente vai... dá uma vírgula, aqui a gente dá aqui, pega isso daqui, joga pra cá, e aqui vai ser o F. Beleza. Agora, se a gente executar de novo, gente, vai ficar certinho, ó. Vai ficar com as duas casinhas ali. Beleza. Aí agora, qual é o próximo método que a gente pode criar aqui, que ele falou? Vai ser o método depositar, que vai adicionar o valor ao saldo, né? Mas somente se... Não, calma aí. Tá, a gente vai adicionar o valor ao saldo. Então, aqui, a gente vai criar um método chamado void depositar. E aqui a gente vai receber o double depósito. Não, valor. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar this.saldo mais igual valor. Então, a gente vai fazer vai incrementar lá o nosso atributo, o que a gente está recebendo aqui, né, como parâmetro aqui o valor. Então, ó, vamos mostrar aqui também uma mensagem, ó, sold, depósito de então aqui vamos usar this.saldo e aqui a gente muda para printf, tá? Então na hora que a gente usar esse método depositar, a gente vai passar um valor double para ele, né? E ele vai, a gente vai aqui, ó, conta 1.depositar. E a gente vai depositar quanto para ele? Vai botar uns 200 conto aqui, beleza? Para ele ficar feliz. E aí agora se a gente, vamos usar isso aqui duas vezes, ó. Deixa eu só abrir ele aqui. Beleza. Vou botar um /n aqui na frente. Se eu executar agora, primeiro ele vai mostrar 500, que é o valor do... Vamos só mudar isso aqui, gente. Vou botar aqui também.
Se eu executar aqui agora, ele vai mostrar o 500 que foi definido no construtor. E aqui a gente usou o método depositar, tá? Só que aí tem um detalhe, tá vendo aqui aquele depósito de R$700 realizado? A gente tem que inverter isso daqui, porque ele já tá pegando o valor que é. Mas aqui, ó, na verdade, em vez de ser dis.saldo, vai ser valor só, tá, gente? Eu confundi aqui. Mas vamos lá. Agora, se a gente executar, ó, ele vai falar aqui, ó, depósito de 200 feito, né? Então, foi realizado. E depois ele vai mostrar o nosso saldo, beleza? E agora, qual é o último método aqui? O método sacar, que a gente vai passar o valor também. E ele vai subtrair o valor do saldo, mas somente se houver saldo suficiente. Caso contrário, vai mostrar a mensagem de erro. Então, vamos voltar aqui. A gente vai criar, então, aqui o método public, void sacar, e aqui a gente vai passar double valor. Aí aqui a gente vai fazer a verificação se não, vamos lá primeiro. Se valor for menor que 0, aí a gente vai falar sort informe um valor maior que o 0. Aí aqui, se dis.saldo for maior ou igual a valor, aí a gente faz o saque, né? Sort saque de realizado. Valor. E aqui, mudar para o printf. E aqui por barra n. E aqui a gente vai dar o dis.saldo menos igual valor. E por fim, se beleza, aqui deu no caso, né? Informe o valor maior que 0, saque realizado. Se o saque não for realizado, a gente vai falar o seguinte, que fundos insuficientes, beleza? E é isso, tá feito, beleza? Então, se a gente vier aqui no nosso main aqui, digitar conta, ponto, depois sacar, e aqui a gente for colocar sem coisinha aqui, por exemplo. Aí agora a gente vai executar. Vamos ver a mensagem que ele deu aqui pra gente. Legal, gente, aqui tem um erro aqui, que aqui é F, tá? Só que aqui a gente usa .2F, beleza? Que a valor é uma double, tá? Então, vamos lá. Se a gente vier aqui, conta 1, ponto, sacar, e botar aqui 300 conto, e botar aqui, ele vai falar que o saque de 300 foi realizado. E se a gente tentar fazer outro saque de 300, vai ser realizado também, ó. Saque realizado. E se a gente for fazer um saque de 300 de novo, ele vai falar, ó, fundos insuficientes, beleza? Vamos só botar aqui no fundos insuficientes. Ó, na verdade tem que botar aqui, ó, que é o problema. Ó, vamos executar de novo, ó. Aqui, ó, saque de 200 realizado. Agora, digamos que a gente faça um saque de 500, que passa no caso, 600, né? Um saque de 600 que passa do valor, né, que a gente tem na conta. Ele vai acusar aqui, ó. Ele fez o primeiro saque, que foi o que deu, né? Saque de 200 realizados, fundos insuficientes. E agora, se a gente quiser exibir o saldo de novo, a gente usa o método getSaldo. Então, vamos executar mais uma vez. Ó, saldo, né? Ele fez o saque de 200, do saldo de 700. E aqui ele tentou fazer de novo o saque de 600, no caso, né? Não deu certo por saldo insuficiente. E, por fim, ele mostrou aqui
o nosso saldo de 500. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte do encapsulamento, tá? Eu acabei misturando aqui outras coisinhas sobre o construtor, né? Reforcei também para vocês a questão dos métodos, tá? Vocês estão vendo que a gente usa método para tudo, tá? Então, aqui naquele outro exemplo, no outro exemplo, a gente chegou a usar o construtor, né? Para fazer a questão das verificações. Nesse aqui a gente só define direto, né, as informações. Naquele outro lá a gente lançou a exceção aqui, ó, Illegal Commit Exception. Vou mostrar depois para vocês mais sobre essa questão das exceções, mas eu espero que vocês tenham compreendido o que são o que é, no caso, o construtor, o que é o getter e o setter do encapsulamento, que é o mais importante aqui, tá? Então, esse encapsulamento vai proteger esses nossos atributos para que eles não sejam acessados e manipulados sem ter um controle, né? Então, a gente vai controlar essas modificações através dos getters e dos setters, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá? 2h14 da manhã, então, se eu tiver falado alguma coisa errada aí, você vai me desculpando. Se quiser melhorar, se você quiser corrigir, usa os comentários aí também, fica à vontade, viu? Te vejo na nossa próxima aula e eu acredito que a gente vai falar na próxima sobre a abstração. E aí a gente vai fechar o nosso segundo pilar e aí vai ficar faltando só os últimos 2 pilares para a gente concluir essa série de vídeos. Então eu espero que você tenha gostado. Diga qual a chance, te levar comigo, diga qual a chance. Sou assim tão tímido, tão quase sempre.